Então, queridos, eu quero, nesta oportunidade, trazer bem claro para o nosso aprendizado, porque, na verdade, o assunto é polêmico, vários anos, esse assunto é antigo, desde a época de Moisés, passou-se o tempo, chegou a época de Jesus, e o assunto não é polêmico. Jesus veio a essa terra, já se passaram mais de 2000 anos, e o assunto continua polêmico. É um tabu entre os irmãos. Medo de falar, medo de errar. Será que esse é o caminho exato para não errar? Não é discutir, conversar, falar, buscar de Deus uma orientação? Ou ficar na dureza de coração? De dureza já basta os fariseus. Nós temos que entender um pouco mais. Eu não estou aqui para pregar heresia, pregar mentira, mas trazer ao nosso conhecimento, bem abrangente, o que Cristo quis nos passar para aquele povo e para a geração de hoje e para também os que vão nascer. O assunto é sério. Pastores renomados evitam de falar sobre o assunto, mas eu quero ser ousado nesta tarde e trazer algo mais. Outro dia tivemos um debate, um momento, mas várias cabeças não concordaram, porque eles tinham uma linha de pensamento, aprenderam assim e querem continuar assim. Mas não é para discutir, é para nos entender a gravidade, a seriedade da coisa, porque é alguém que precisa ouvir uma palavra. É por isso que Deus tem nos dado ousadia, sabedoria, oportunidade e muito temor, tá certo? Então vamos entrar no texto para compreender um pouco mais. Você não é obrigado a concordar comigo em tudo, mas entender a sua posição, porque na verdade, quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Então quero que você, como eu, como muitos, entenda, compreenda, peça ao Espírito Santo para te revelar coisas mais, para confirmar se realmente esta é a vontade dele na tua vida. Então vamos lá, a partir do versículo 3. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? É uma pergunta que eles fizeram para o Senhor Jesus Cristo. Cristo estava trabalhando. Cristo estava executando a vontade do Pai. Cristo estava totalmente envolvido com as coisas do Pai. Ele estava concentrado. Seu ministério durou mais ou menos 3 anos e meio nessa terra e ele não perdeu tempo. Tudo que ele fez foi restaurar, curar, libertar, transformar, ensinar. Nem com comida ele preocupava. Tanta urgência que tinha em cumprir a vontade do Pai. Amor às almas. Os fariseus chegaram ao pé dele dizendo, tentando ele: vocês sabem o que é tentar alguém? Como Cristo foi tentado no deserto, 40 dias, 40 noites com fome. O tentador veio perturbar, incomodar. Mesmo assim, foi vencido, porque Cristo é soberano. Cristo venceu tudo por nós. Esses fariseus tentando, então a questão é um pouco querendo arrumar meios. São povos que não seguia Jesus, queria perturbar Jesus, queria impedir Jesus, invejosos, assassinos, cruéis, violentos, mentirosos, gananciosos. Esses eram os fariseus, raça de víbora. João chegou a dizer: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Eram homens que precisam se arrepender. Era a casta religiosa de Israel. Eram legalistas. Eram homens que não tinham nada com Deus, mas mantinham uma aparência. Apedrejava,
matava, prendia, mas não vivia a vontade de Deus. Esses homens que foram tentar Cristo. Quando você é tentado, é questionado, é provocado, a sua resposta é a mesma? Para aqueles que estão tranquilos, o Senhor Jesus tinha duas palavras. Ele tinha duas expressões. Uma para os fariseus e outra para os discípulos e para os servos dele. O Senhor conhecia aquela turma que queria incomodá-lo, queria perturbá-lo. Então você tem que entender isso. Está tratando com este povo. As respostas dele foi para aquele povo diretamente. O Senhor falava em parábolas para os seus discípulos, justamente para eles não entenderem, que eles não queriam servir a Cristo. Coração duro, obstinado, mas queria tentar Jesus. Será que esse é o teu caso? Será que você que está em casa agora, no seu lar, está tentando criar esse assunto, essa polêmica para tentar Cristo? Cuidado, cuidado, porque você hoje pode ser hoje mesmo confrontado pelo Senhor, e eu tenho dó de você. Então busque a misericórdia, busque o amor, porque a vida é igual uma roda gigante. Você está lá em cima, pode estar lá embaixo, pode estar no meio. Então entenda, pratique o amor. O Senhor falou que bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançará misericórdia. Se você não for, não terá. Então entenda isso. Antes de questionar, busque a compreender a vontade do Senhor. O Senhor nunca quis que o homem se separasse. O divórcio não está no coração de Deus. Deus não quer que ninguém se separa. Ele quer a família unida, porque a família é um pilar muito importante. Quando a família é destruída, poucos ficam de pé. A separação é uma catástrofe, é uma tragédia. Todos sofrem. Ninguém quer esse título, mas acontece. Como o pecado. O pecado é uma tragédia. O pecado destrói. O pecado separa o homem de Deus. E a separação não passa disso também não. É uma tragédia. Nunca esteve no coração de Deus. Mas o Senhor, Ele tem uma palavra de misericórdia para nós. Eu era um homem duro em questão disso. Eu não entendia muito bem, mas o meu chicote estava na mão, até que o Senhor permitiu passar por situações adversas. Agora eu fui entender o amor do nosso Senhor. Então eu quero que você não continue ouvindo essa mensagem para aprender um pouco mais. Não é para agredir ninguém, né? Para defender. Eu quero trazer ao nosso coração a importância do amor de Deus, da compaixão, que está caído, que está fraco, que cometeu uma falha ou um erro. Quem que não erra? Mas vamos discorrer o texto um pouco mais para entendermos. Então aqui entendemos que os fariseus eram homens corruptos, cruéis, invejosos, que queriam o quê? Tentar Jesus. Qualquer hora que você for tentar alguém, você vai ter resposta à sua altura. Mesmo Cristo, com a sua humildade, respondeu eles à altura, porque conhecia o coração daqueles homens. Só tinha coisa ruim, coisas perversas. Então o Senhor tratou eles de acordo com eles merecia. Mas nós podemos aprender grande lição com essa situação. Tentando, dizendo, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Dois pontos importantes que eu quero tratar aqui. O que é repudiar? Abandonar, largar, rejeitar. Eles estavam rejeitando suas esposas por qualquer motivo. Uma coisinha pequena, mas para eles era uma grande coisa. Estavam rejeitando a mulher. Já são duros de natureza muitas das vezes. Mulher não tinha valor naquela época. Hoje mudou um pouco. Mas podemos ver que ainda homens ainda querem escravizar as mulheres. Naquela época era assim. Mulher não tinha valor algum, era algum objeto. Qualquer coisinha estava abandonando a mulher, largando a mulher, deixando ela. O Senhor não queria isso. O Senhor veio para ter unidade, comunhão. Então, hoje tem muitos crentes brigando, discutindo um com o outro por coisas tão banais. Será que essa é a vontade de Deus? Chama isso de igreja? De família?
de Cristo, Filho de Deus, essa discussão, várias igrejas, vários ministérios, ninguém entende ninguém, cada um quer ter razão. Foi isso que Deus criou? Será que a igreja está no caminho certo? Será que nós estamos dentro, no centro da vontade de Deus? Eu vejo aí uma decepção. O próprio mundo escandaliza quando vê a igreja. Falta unidade, falta comunhão. Você vai ver por causa de quê? Ganância, coração duro, pessoas agarradas em dinheiro, mesmo sendo crente, sendo fiel a Deus, mas estão com dificuldade, porque está deixando o coração tomar conta. Enganoso o coração e corrupto, quem o conhecerá? Jeremias capítulo 17. Então temos que ter cuidado para não ofender alguém achando que é certo, criar contenda, discórdia, problema e sentenciar alguém sabendo que você também está na linha. Cuidado, mas eu não quero que você continue ouvindo essa mensagem por qualquer motivo. Como eu disse, motivos pequenos estava deixando. Qual seria o motivo hoje que muitos estão largando suas esposas? Será que é do agrado de Deus? Será que o perdão não é mais importante? Será que nós estamos amando a esposa como Cristo ama a igreja? Será que a solução é separar, não é perdoar? E vice-versa. Hoje se separa mais do que se casa. Isso não é da vontade de Deus. Mas nós temos um Deus misericordioso. Para começar, se não fosse essa misericórdia do Senhor, registrado Lamentação 3:22. A misericórdia do Senhor são a causa não sermos consumidos. Se não fosse essa misericórdia, você não estaria ouvindo essa mensagem. Eu não estaria pregando esta mensagem. Não adianta. Livro de Isaías 64, versículo 4. Queria que você lesse comigo para entender um pouco mais sobre isso. Vamos lá. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia, e todos nós caímos como folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebata. Todos nós somos como imundo. As nossas justiças, a justiça nossa não tem valor algum. Como trapo de imundícia. Você vai vir dizer que merece, que é digno? Misericórdia de Deus. Esse trapo, segundo os historiadores, é o paninho que a mulher usava nos dias férteis da sua menstruação. Olha só a justiça como é que é nada. Mas quando você se arrepende dos seus pecados, que são muitos, e se humilha diante dele, ele te exalta, certo? Muitas pessoas pegam a Bíblia Sagrada, que é a espada do Espírito, a palavra de Deus. Essa espada é muito perigosa. Ela corta para os dois lados. Pode estar cortando alguém e você também. E tem pessoas que não sabem manejar esta espada. E ele pode machucar pessoas e se machucar também. Porque ninguém está isento disso. Cuidado com o manejo da espada. Porque o Senhor falou que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que temos que prestar conta ou tratar. Será que você, eu, estamos isentos disso? Ah, mas eu estou com a Bíblia na mão, a Bíblia está dizendo assim. Será que essa é a vontade de Deus? Eu queria que você fosse comigo lá no livro de Êxodo, capítulo 20. Fala, sobre os 10 mandamentos, sobre idolatria e tal. Eu quero tocar um ponto importante com você aqui. Quero ler com vocês o versículo 6 e depois o versículo 8. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guarda os meus mandamentos. Versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás
e farás toda a tua obra. Mas no sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. O que eu aprendo com isso? Não adianta pegar a Bíblia Sagrada e mostrar para alguém, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, se você não guarda o sábado, você não pode ficar esfregando a Bíblia na cara de alguém. Por causa de quê? Porque você não está guardando o sábado. Aonde está na Bíblia você não guardar o sábado? Hoje nós guardamos o domingo, mas o domingo foi criado pela Igreja Católica. Você entender como é que funciona. Tem pessoas que pegam a Bíblia, um versículo, e colocam na cara do outro. Está escrito. Também está escrito aqui para guardar o sábado. Está escrito também para você, quando tinha um filho, beberrão, levava e apedrejava ele. Está tudo escrito. Aonde entra a misericórdia de Deus? É por isso que temos que entender, compreender. O nosso Deus é grande, poderoso, fiel. Por qualquer motivo, aqui dá a resposta. Ele, porém, respondendo, disse-lhe, versículo 4, não tendes lido que aquele o que fez no princípio, macho e fêmea os fez? Que está dando resposta para muitos que quer fugir da realidade. Deus fez macho e fêmea, homem e mulher. Não dá para seguir uma linha de pensamento por setas malignas, por uma influência maligna e querer mudar a palavra de Deus. Isso não consegue mudar. Isso é real, isso é autêntico. Uma vez eu perguntava ao Senhor, Senhor, por que tudo isso acontece? Sabe o que ele me disse? A minha lei continua a mesma. Ou seja, distorce quem quiser, mas a minha lei continua a mesma. Romano 6:23. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. A você que acha que está 100%, que está dentro do seu pensamento, da sua realidade, aqui está dizendo que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. A sua situação é igual a de qualquer pecador que caiu, que fracassou, que não vigiou. Você não pode subir em cima da situação, achar que você está escapado, porque não está. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. Você pecou? Você merece a morte. Então você não está distante de qualquer situação. Estou abordando sobre o divórcio, aquele que caiu, que fracassou, que errou, que pecou. A situação é a mesma. O único que pode julgar, condenar, aceitar ou não é o próprio Senhor. Mas nós temos que entender o seguinte, por trás da justiça, duas coisas da mesma altura, misericórdia de Deus e a justiça de Deus. Eu queria ler com vocês, lá no Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Lucas, no capítulo 18, sobre o publicano, no versículo 10. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como se este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E digo-vos, este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Aquele publicano que se achava, ele estava, não foi justificado, mas aquele gentio que se humilhava, voltou
justificado. Então esta é a questão. Deus, ele é tão misericordioso que ele sabe quando o homem erra. Sabe que todo homem é falho, é pecador. Você não vê Davi como errou? E Deus deu a Davi uma nova oportunidade. Quantos homens na Bíblia falharam? Abraão falhou, Jonas falhou, e Deus deu para eles nova oportunidade. Eu queria também ler com vocês aqui, lá em Mateus, no capítulo 8, o leproso purificado. E descendo do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo, e logo ficou purificado da lepra. Era um leproso. Aqui não fala a causa do pecado, mas o Senhor não julgou na cara dele o pecado dele, ou a falha que ele tinha. Olhou para a humildade daquele homem prostrado em terra, no chão, reconhecendo a grandeza de Deus. A atitude daquele homem chamou a atenção de Cristo. E Cristo o purificou, o limpou, mas era um pecador. Tem que entender isso. Pecador, todos nós somos, como imundo, como já disse, já li. Mas quando o homem se arrepende e olha para Cristo, Deus é um Deus de misericórdia. Homem igual Daniel disse assim: eu lanço as minhas orações, as minhas súplicas, não fiadas nas minhas justiça, mas nas tuas misericórdias. Jó, um homem íntegro, reto, separado, escolhido, ele disse: se eu for juízo com o Senhor, eu peço misericórdia. Quem somos nós, irmãos, para estar diante do Senhor, querer aparecer? Nós não temos essa capacidade. Versículo 5: e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Isso é real, isso é lógico. Desliga de uma família e cria uma nova família. Essa é a vontade de Deus. Gera filhos, né? Desde o começo foi multiplicar. O Senhor falou: ide multiplicar e encher a terra. Hoje vemos pessoas escolhendo quantos filhos quer ter, como quer ter, que ano que quer ter. Será que essa é a vontade de Deus? Toma remédio, usa preservativo, impedindo que venha uma criança. Tem uma história na Bíblia, fala sobre Onã, que tinha que produzir a família, dar continuidade à família, mas ele não fez isso. Ele coloca o seu sêmen para fora, e por isso o Senhor cobrou dele, matou ele. Olha a gravidade das coisas. Então não podemos se achar que somos os cara, os tal, os bambambam, por uma coisa que o outro cometeu, que você ainda não cometeu. Glória a Deus por isso. Graças a Deus por isso, que você continua nesse propósito, construir a sua família, pedindo a Deus misericórdia. Mas se não tiver misericórdia do outro, Deus também não pode ter de você. Essa é a condição. A Bíblia nos fala no livro de Tiago: aquele que pode fazer o bem e não faz, ele comete pecado. Pecado é pecado, meus queridos. Você pecou, transgrediu. O que é um pecado? É uma transgressão contra a lei de Deus. Nós pecamos, nós falhamos, nós erramos, nós transgredimos. Só tem um jeito para nós. Para qualquer um, quando o homem peca de uma coisa ou de outra forma, só tem um jeito. Ele tem que descer, se humilhar diante do Senhor, para a misericórdia de Deus alcançar ele. Não tem outro jeito, não tem outra porta, não tem outra saída. Estamos na mesma condição, estamos na mesma situação. Quer ver uma coisa? Quero ler com vocês lá no livro de João, da mulher adúltera. João capítulo 8. Vamos desde o versículo 1. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe
uma mulher apanhada em adultério. Mais uma vez tentando Jesus. Mais uma vez provocando o mestre. Apanhada em adultério. E pondo-se no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério, pecado. E na lei nos mandou Moisés que a tais seja apedrejada. Tu, pois, que dizes? Uma pergunta, tentando Jesus. Olha como é que esse pessoal era atrevido, arrogante. E por que não levaram o rapaz? Só a mulher. Por quê? Porque você via, tinha uma armação. Já tinha algo que não estava batendo. Queria provocar o mestre. Por exemplo, se ele manda apedrejar, que amor que ele pregava. Se ele não manda apedrejar, ele estava fugindo da lei. Não estava vivendo a lei. Cristo viveu toda a lei para nos trazer a graça. Ele fez tudo certinho que a lei ordenava, que é a palavra de Deus. Isto diziam eles tentando, para que tivesse do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Ninguém sabe o que ele escrevia. Mas poderia estar escrevendo misericórdia a todos. Uma oportunidade para essa adúltera. Ou para esse que casou de novo. Para esse que falhou, que não vigiou. Uma nova oportunidade. Podia ser isso. Para misericórdia. Porque foi isso que ele teve com ela. E também com aqueles homens. Porque aqueles homens estavam na mesma situação que estava aquela mulher. Eles estavam em pecado. Cuidado você que aponta o dedo para o outro, tentando maltratar, humilhar, condenar ele, que possa também estar condenando a si. Versículo 7. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós, que está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Forte isso, né? Sério? Imagina aquela multidão, que a turma de homens cheia de razão, cheia de certeza. Naquele momento eles passou apertado. Deus deu para ela uma chance também para eles. Versículo 10. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Aqui ela estava em adultério. Adulterou, que ela pecou. Não teria como ela voltar atrás mais e consertar aquele ato, porque já tinha praticado. O que Cristo diz para ela? Não peques. Muda a sua vida. Muda a sua trajetória. Se você errou uma vez, não erre mais. Peça a Deus direção. Peça a Deus sabedoria. Peça a Deus para te mostrar o que você tem que fazer. Não peques mais. Ou seja, ninguém deve pecar, mas nós servimos um Deus misericordioso. Tá certo? Então ela teve uma chance, eles tiveram uma chance, você tem uma chance, eu tenho uma chance, todos podem ter chance. Isso vai determinar é o próprio Senhor Jesus Cristo. Versículo 6, Mateus 19, 6. Versículo 7. Disseram-lhe eles. Não, versículo 6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Lógico, quando o se une, vira uma família, vira uma só carne, porque está o quê? A vontade de Deus, que vá até o final. Só que a morte o separe. Essa é a vontade de Deus. Deus criou para isso, para viver eternamente. Mas também o casal, que até a morte se separe. Essa é a vontade de Deus, é lógico que Deus quer. Voltando ao início, por exemplo,
Deus não criou o homem para pecado, para pecar. Deus não criou o homem, não quisesse que Adão e Eva pecassem, que Caim matasse Abel, que Lameque matasse pessoas, que até hoje acontece assassinatos, homicídio, destruição, miséria, roubo. Essa nunca foi a vontade de Deus. Mas por que então estamos vivos? Por que estamos de pé? Porque o Senhor tem misericórdia. Ele sabe da nossa fragilidade, das nossas falhas. Quantos erros você comete no seu lar ou na rua e Deus tem te poupado, tem nos poupado. Mas a vontade dele é que nós não pecamos, tá certo? Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Aquilo que Deus ajunta, que é da vontade de Deus, o homem não pode separar. A justiça não pode separar. A gente vê, antigamente, a mulher era obrigada a casar com o marido sem conhecer, pelo seu sustento, porque o noivo pagava, o pai da noiva, um dote e etc. Ainda tem religiões, ainda hoje, que são assim. Casa sem conhecer, casa sem amar. Então o homem fazia tudo isso, tinha um porquê fazer isso. Necessidade. Quantas mulheres casaram jovem ainda, para sair de casa, porque não tinha sustento em casa, passava quase necessidade em casa, passava quase fome em casa. Aí a primeira que surgia, elas casavam. Essa não é a vontade de Deus, não. Deus então não separa o homem. Quando Deus junta algo, é para ser eterno, concreto. Deus tem duas vontades. Uma, vontade de Deus, a principal, o que Deus quer, o que Deus faz. A outra vontade é permissão de Deus. Quando o homem insiste muito, Deus permite. Quando o homem vai acabar com a vida do outro, Deus permite. Quando o homem vai roubar, Deus permite. Quando o homem pega, Deus permite. Quando o homem olha para a mulher, a deseja, Deus permite. Quando o homem humilha outro, Deus permite. Quando o homem maltrata o homem, Deus permite. Mas essa não é a vontade de Deus. Mas é assim. Quantos erros nós cometemos na nossa vida? E Ele nos perdoou. Então, eu tenho que ver dessa mesma forma, perdoando o meu irmão. Eu não posso condenar ele por uma prática, por um erro, por uma falha dele. Por falta de vigilância, por influência maligna, por uma estratégia do diabo, ele caiu na armadilha. Ou por não contentar, por não obedecer os mandamentos de Deus, ele fracassou. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que o homem não peque, não erra e siga os princípios de Deus. Mas o homem é pecador. O homem peca desde o início. Já nasce com inclinação para o pecado. Versículo 7. E disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiá-la? E disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vós permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Deus nunca quis isso. Mas quando o homem erra, ele falha, a chance é Deus perdoar. Se não fosse isso, ninguém teria condições. Que todos pecamos. Não há um justo sequer. Paulo escrevendo aos Romanos. Não há um justo sequer. Versículo 9. Eu vos digo, porém, qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição. Aqui, no nosso entendimento, ele abre uma exceção. Prostituição. Casar com outra comete adultério. Se você for traído, você fica satisfeito? Lógico que antes da separação, tem que buscar o perdão, a unidade, a comunhão, conversar. Quantas mulheres hoje estão sofrendo? Tem pessoas mais preocupadas com a separação do que como é que está a mulher no seu lar, no seu leito, doente, enferma, maltratada, humilhada, tentando manter um relacionamento que está destruído, está acabado, mas tentando se manter, sendo escrava. Deus não chamou ninguém para a escravidão. Deus nos chamou para a liberdade. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém se humilhando, sofrendo, sendo maltratado, esfaqueado. Não. O Senhor quer que você tente
Viver de aparência não resolve. Mostrar uma aparência que está bem, mas não está bem. O que Deus quer é que nós verdadeiramente sejamos felizes. Só que isso, às vezes, o pecado nos dá a consequência. A consequência você terá sim. De qualquer erro que você comete nesta vida, ela tem uma consequência. E também não é um casamento diferente. O título de divorciado, de separado, isso não é bom para ninguém. É humilhante. Mas o Senhor é um Deus de misericórdia. E casar com outra comete adultério. Então, ou seja, se eu largo a minha esposa por qualquer motivo, não tento reconciliar com ela e caso com outra, eu adultero, eu falho, eu erro. Vou ter consequência, eu vou. Mas quem vai determinar para mim a consequência é o Senhor Jesus. Não é o homem. Um pecador não pode julgar o outro. Um pecador não pode condenar o outro. E você é um pecador, assumido. Quando você vai, Santa Ceia, vai cear, você pede a Deus perdão por seus pecados. Você sabe que você é um pecador. Nós somos pecadores, mas não vivemos em pecado. O que casar com uma repudiada também comete adultério. Se a mulher for repudiada, porque ela está sem valor, é a mesma atitude. E o caso com a repudiada, eu vou falhar, eu vou errar, eu vou ter consequência. Deus quer me poupar disso, mas nós insistimos muitas vezes. Disseram aos seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar? O discípulo perguntando ao mestre se deveria casar ou não. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles que foi concedido. Nem todos vão passar por isso. Nem todos os casos são iguais. O Senhor vai nos direcionar no caminho certo, segundo o teu querer e a tua vontade. Quando nós erramos, você consegue recuperar um leite derramado? Uma mulher, quando faz um aborto, ela consegue novamente trazer o filho de volta? Quando você erra, você consegue consertar seu erro? Não. Entra em ação a misericórdia de Deus. Então é assim, quando o homem falha, não importa o seu erro. Só tem um erro que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então eu entendo assim, eu prego assim, eu tento viver assim. A seriedade das coisas e a misericórdia de Deus. Versículo 12. Porque há eunucos que assim nasceram. Eunucos são aqueles que não tocarem mulher, não têm desejo mais por mulheres. Eles não têm prazer. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, já nasceram com deficiência. E há eunucos que foram castrados pelos homens. Há relatos que os reis castravam os eunucos para não desejar a rainha, as princesas e etc. Então ele não ficava à porta do rei, guardando o palácio, e não poderia ter desejo pelas mulheres. Foram castrados pelos homens. Há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Há homens que não querem mais viver com mulher, como Paulo, por exemplo, e outros mais. Não quer se envolver com mulher, não quer ter esse desejo por mulher. Quer viver só para encontrar com o Senhor, viver o só. Amém por isso. É uma decisão do homem, Deus respeita isso. Há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, recebe-o. Depois, na próxima pregação, eu vou falar sobre Paulo, a visão de Paulo, por que Paulo disse aquilo, porque Paulo disse. Paulo poderia ser igual homens hoje. Temos várias igrejas, cada uma pensa de um jeito, a visão é diferente. Quando você tem uma linha diferente, você vai defender ela até o final. Você entendeu assim, vai ter que ser assim. Paulo também é homem igual nosso, homem usado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu a Bíblia, cartas às suas igrejas. Mas, resumindo, maior de todos é o nosso Senhor. Então, querido, coloca na mão do Senhor e toma a sua decisão. Peça a Deus direção e seja livre. Glorifica ao teu Senhor. Arrependa-te do teu pecado e busque a presença do Senhor.